Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira, tudo bem? Começando mais uma aula de atualidades, pedindo, claro, sempre para você começar o vídeo, deixa eu até adiantar aqui já, que hoje tem bastante coisa pra gente falar, pedir para você, já logo no comecinho do vídeo, já deixar o joinha, inscrever-se no canal, se você está chegando porque está procurando informações sobre concursos, atualidades, atualidades para o Enem, já inscreva-se nos canais, tanto meu aqui, do professor Arnaldo Vieira, ou da Doutor Concursos. É muito importante esse envolvimento de vocês com a gente, tá legal? E também, se você puder se inscrever, se puder compartilhar esse vídeo, fazer os comentários, é muito legal para nós, tá legal? A gente gosta bastante dessa interação com vocês, tá bom? Vamos começar âmbito nacional, porque a gente temos que falar da Covid, não somos tão ignorantes, mas também temos que dar outras informações para vocês que também provavelmente podem ser requisitadas nos concursos que vão vir por aí. Uma dessas informações dessa semana foi o lançamento de um satélite, do primeiro satélite puramente desenvolvido com tecnologia, desenvolvimento e manutenção, ou seja, controle dele pelo Brasil, que é o Amazônia 1. Esse satélite foi lançado lá na Índia, tá? Foi lançado na madrugada de domingo para segunda. E esse satélite vai fazer um trabalho muito extensivo, muito de visualização mesmo, de fotografia, de filmagem de todo o território nacional, especificamente a floresta amazônica. Ele vai fazer parte de uma espécie de esforço que está acontecendo de vários órgãos nacionais também, e o INPE pilotando eles, que a gente vai chamar de Missão Amazônia, que é um esforço para você conseguir localizar as queimadas, o desmatamento e a elevação, inclusive indiscriminada, de áreas que eram de floresta e que agora estão servindo de área de pastagem. Há também uma possibilidade de ele, por conta da periodicidade que ele faz, que ele consegue emitir informações, ele consegue mandar sob demanda, ou seja, especificamente de uma área, ele consegue, por conta das possibilidades que ele tem de visualização, de passagem em cima do território nacional, ele consegue visualizar uma área específica. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se nós tivéssemos ele em ação na época da barragem, do estouro da barragem de Brumadinho ou de Mariana, para acompanhar, por exemplo, a evolução dos dejetos, dos rejeitos de minério dentro dos rios que formam aquela região. Ele conseguiria ver com muito mais precisão. Há também uma outra tecnologia nele que faz com que ele, por conta exatamente dessas passagens, ele elimine a possibilidade de nuvens. Porque ele vai fotografar no mesmo ponto, depois ele envia uma outra fotografia, uma vez que a nuvem não está mais lá. Então, as imagens que a gente tem aqui, inclusive, são do lançamento dele lá na base da Índia, que fez com que reacendesse um pouco também das esperanças, vamos dizer assim, em território nacional, do desenvolvimento de um programa nacional de exploração espacial. A base de Alcântara, que existe no Brasil, existe no Pará, foi, por muitos anos, base de lançamento de vários tipos de foguetes. Por conta da proximidade do Equador, todos esses mísseis, esses foguetes, né, são lançados próximos ao Equador, justamente por conta da circunferência terrestre, e também por conta das facilidades econômicas. O Ministério da Ciência e Tecnologia, no começo do novo governo, desse governo, disse que iria dar um reforço na base de Alcântara, que sofreu um acidente, uma explosão, inclusive, alguns anos atrás, que prejudicou muito o andamento dos projetos nacionais. O Amazônia 1, ele vai se juntar a outros dois satélites que já existem, mas que prestam serviço, vamos dizer assim, no Brasil, mas que não necessariamente são brasileiros, que fazem o monitoramento da Amazônia. Então, é uma informação importante você ter acesso a essa informação, você saber que isso é uma atualidade, é uma informação de ciências, e sempre cai aquelas perguntinhas perguntando sobre a exploração espacial ou sobre os programas que o Brasil vai desenvolver nesse âmbito também do lado espacial. É uma informação atual e você precisa ter ela no radar dos seus estudos aí para os concursos que estão vindo, tá? Não temos como a gente não dizer sobre a Covid. No vídeo de semana passada eu dei mais ou menos um panorama de como que estava a elevação dos casos de Covid. E agora já se sabe com dados específicos a variante P1 da Covid no território nacional. E infelizmente é uma mutação que tem apresentado índices muito grandes de proliferação.
Ainda não se tem, na verdade, as informações sobre a quantidade de pessoas e como que é o índice de mortalidade, mas que existe uma alta proliferação. Por conta dessa variante, isso já está detectado. No Paraná e no Ceará, o índice de prevalência do nome correto que deram para ele é o E484K, uma das alterações do vírus, identificada por P1, superou 70% das amostras das pessoas que chegaram infectadas nesses dois estados. Então veja, nós também estamos lidando, e aí eu trouxe um vídeo para vocês, com o que a gente sabe especificamente sobre essa variante brasileira e o que é que ela pode, no que é que ela pode prejudicar o cenário como um todo, né? As comunidades internacionais, as autoridades internacionais sanitárias já alertaram, e muitas delas, inclusive, já têm negado vistos de brasileiro para outros países, justamente para tentar conter isso, né? A Fiocruz foi a que divulgou essas informações e disse que ele é mais possível por conta da proteína spike. Ele consegue fazer com que haja uma transmissibilidade muito maior. Agora, é claro que isso não desmerece em nenhum momento, não quer dizer que, por exemplo, as vacinas que estão sendo desenvolvidas não têm um efeito contra ele. Ainda não se tem todas as informações. Dizem, pelos estudos mais recentes e as pesquisas mais atuais, que a Coronavac não tem ainda dados específicos dizendo que ela não combateria, porque ela já está em atualidade, já está em atuação em várias categorias, aí, em várias fases da sociedade, em vários grupos sociais, e que ela continua em ação, e continua, mesmo com a variante P1, ela continua vacinando as pessoas, e as pessoas não estão se manifestando nesse tipo de proliferação viral. O fato é que o distanciamento, o uso de máscaras, a utilização do álcool gel quando não é possível a lavagem das mãos, ainda é a atitude mais recomendada. Independentemente da variante, se for a P1, se for a variante africana, americana, inglesa, qualquer uma. O importante é que os dados têm trazido informações de que o Brasil está num dos piores momentos da fase de contaminação do coronavírus. E infelizmente a gente tem que trazer essas informações para vocês, porque isso vai cair nos concursos com toda certeza, tá legal? Vamos para uma informação que ela é meio nacional, meio internacional. Coloquei ela dessa forma porque ela mexe não somente com a nossa questão econômica, mas também em relação a outros países, né? O Brasil, essa semana inclusive, o Brasil ficou sabendo que teve uma retração de 4,1 no PIB, no Produto Interno Bruto do país. Isso é muito grave. Isso é assim, algo é, que nenhum economista, acho que no melhor cenário possível, poderia prever. Justamente por conta da economia que atingiu, da forma como nós fomos impactados em 2020 por conta do coronavírus. Essa informação, essa classificação, essa informação que foi divulgada por conta das informações que nós tivemos, por conta do IBGE, fez com que a avaliação do Brasil caísse internacionalmente. Saímos de 10, de décima economia para a 12ª economia do mundo, segundo a agência de risco, de classificação de risco, Austin Rating, que inclusive tem uma declaração do Alex Agostini, que é aqui embaixo está dizendo, de que há um problema realmente claro no Brasil, né? As palavras dele, um problema interno no Brasil, que é uma questão doméstica muito grave, que ele atribui aos problemas que existem na gestão do Executivo e do Congresso, conflitos que persistem ao longo do tempo. O mercado econômico, o mercado financeiro como um todo, vê com muita apreensão as relações políticas em relação à economia, dos poderes executivos e do executivo, do legislativo e as interferências do judiciário. Claro também que a questão do coronavírus foi, assim, determinante para uma série de coisas. Mas aí você vai perguntar, Arnaldo, mas como é que a gente pode entender o que é o PIB? De que forma é calculado esse PIB, né? E por que há essa flutuação tanta aí? Eu trouxe mais um vídeo para vocês acompanhando junto com a minha explicação. Veja, esse PIB é a soma de todos os bens, todos os produtos, tudo aquilo de riqueza que o país possui e que produz especificamente durante um determinado período. Veja, há uma soma da indústria, da agricultura e dos serviços. Isso acaba sendo computado dentro de dados estimativos no consumo, dentro dos consumos dos governos, enfim. Há uma relação intrinsecamente ligada entre economia, consumo e aquilo que é produzido. Isso acaba gerando o PIB.
Só que esse PIB, de uma maneira geral, acaba sendo impulsionado por ações do governo ou ações legislativas que interferem na economia. A partir do momento em que há mais gerência, né? E aí veja, a taxa de juros, a redução ou não, a taxa de câmbio, quando você tem moeda estrangeira, a taxa de desemprego, se as empresas empregam ou não, o índice de confiança desse consumidor em cima do comércio, os índices de confiança dos empresários em relação a isso, o potencial de greves, de paralisação da produção, desastres naturais que podem acontecer, crises em geral, políticas que também interferem, e inclusive agora o cenário de pandemia. Tudo isso é levado em consideração dentro de uma previsibilidade. E havia, então, em 2020, a previsão de que nós cresceríamos 2,3. Na verdade, o que acabou acontecendo foi que no final do ano a previsão baixou. A previsão caiu para 2,1, se eu não me engano. A previsão de crescimento foi para de 2,2 ao final de 2020. Na verdade, nós tivemos uma retração de 4,1. Quer dizer, foi pior do que a gente imaginava. Ao invés de a gente evoluir, nós retraímos. E é claro que isso também tem a ver com todo o cenário que nós estamos vivendo, de incertezas da economia, de incertezas nas estabilidades, nas instituições, e há, infelizmente, uma previsão maior ainda de queda de 4,48 até o meio do ano. Então a gente está lidando com situações meio complexas e que, de uma maneira geral, vou até voltar o vídeo aqui para a gente voltar a falar um pouco mais do texto, não é algo assim que seja comum de que um país e um corpo de economistas gostem de prever, mas infelizmente é a grande verdade. A falta de incentivo dos governos para as iniciativas privadas, a queda dos investimentos públicos, a falta de uma clareza, de uma transparência, inclusive, nas ações de combate à Covid, porque você tem uma série de produtos de segmentos empresariais que estão sendo paralisados por conta dos lockdowns, por conta dos fechamentos do comércio. Vários fatores vão interferir para que esse ano, inclusive, nós possamos ter uma diminuição muito menor. E nós caiamos mais ainda nesse ranking internacional de confiabilidade dos investidores. Ou seja, a pandemia pode nos dar mais problemas por muito mais tempo do que a gente imagina. Mas os problemas internos estão interferindo. Nós ficamos, inclusive, acima, logicamente, de uma média de uma média geral aí, mundial, né? O tombo foi menor do que a média desses países, todos que tiveram divulgação. Mas acima da verificada no mundo, todo mundo caiu menos de 3,5. Sendo que somente 3 países ficaram, apenas 3 terminaram o ano marcado pela pandemia, no azul, Taiwan, China e Turquia. Países que são, ou Taiwan e China especificamente, que continuaram com seus sistemas de produção, e a Turquia, que houve uma certa estabilidade, um controle lá dentro da pandemia e com o contínuo plano do governo em investir dentro da própria economia. São informações que vão todas ser colocadas para vocês nos concursos, mas de maneira a fazer uma reflexão em cima da produção econômica versus o estado de pandemia que nós estamos vivendo. A gente espera que isso passe cedo, quanto antes possível, com a vacinação em massa, mas é algo ainda que vai demorar um certo tempo e que a gente vai encontrar reflexos por um determinado período de tempo aí, mais do que a gente imagina, tá legal? Eu vou até avançar para o último item da pauta que a gente tem que falar no âmbito internacional, a continuidade dos protestos em Myanmar. Eu falei para vocês em vídeos passados do golpe militar que aconteceu em Myanmar. Myanmar, a antiga Birmânia, há inclusive uma situação lá de acusação, porque a vencedora do Prêmio Nobel de 91, que é a Aung San Suu ou Aung San Suu Kyi, como se pronuncia o nome dela lá, é uma líder política de Myanmar. Myanmar é um país que viveu aí muito tempo sob regimes militares, mas desde 2011 estava num processo de democracia. Os militares, a partir de 1º de fevereiro, deram um golpe militar porque não reconheceram o resultado das eleições que aconteceram em 2020, que elegeram Win Myint como o presidente do país. Os protestos da semana passada se intensificaram muito. As pessoas, os jovens principalmente, estão indo para os confrontos. A polícia e as forças de segurança não estão usando mais bala de borracha ou bombas de gás lacrimogêneo, não. Estão usando armamento letal contra a população. Isso resultou em ao menos 38 manifestantes que estavam se fazendo manifestações pacíficas, mortos por conta dessas forças. Ao total, mais de 50 pessoas
morreram desde o início do golpe. Inclusive crianças e jovens que têm sido atingidos. A situação lá está ficando complicada. A ONU tem enviado pessoas, emissários lá, que também têm encontrado dificuldades em comunicação com o governo atual, com o governo militar. O alto-chefe do comissariado que está lá, inclusive, é o que está passando essas informações para a imprensa, porque muitas dessas informações são cerceadas, a censura aos meios de comunicação, censura à internet, mas mesmo assim algumas imagens foram divulgadas por órgãos internacionais e em redes sociais mostrando os confrontos entre a população, entre os manifestantes e essas forças de segurança do país, que de um lado dizem que há um problema, houve um rompimento de acordos entre os militares não aceitando esse reconhecimento democrático por conta das eleições que aconteceram no ano passado, dizendo que exatamente a Aung San estaria fazendo algum tipo de tratativa com outros países, com outros partidos, e na verdade o partido dela é um partido nacionalista ali, e de uma maneira geral, a população indo para as ruas, lutando não somente pela liberdade dela, porque afinal de contas não se sabe até onde ela está presa. Não se tem informações de onde ela foi presa. O que eles querem é a libertação dela, do presidente e a derrubada dos militares do governo, a saída imediata deles. E os manifestantes fazem os seus protestos, fazem as barricadas, mas são atacados, inclusive de forma letal, pelas forças de segurança. Várias imagens circularam pela internet de manifestantes sangrando, com tiros, inclusive, tiros, balas mesmo, ferimentos a bala no corpo, na cabeça, enfim, uma situação muito difícil, muito complicada lá, que faz com que em pleno 2021 nós tenhamos um grupo militar querendo dar um golpe em um país onde existe um regime democrático instalado pelo menos há 10 anos. Infelizmente, a gente tem que trazer essas informações para vocês, porque a revolta em Mianmar deve continuar e deve ser mais sangrenta ainda pelos próximos dias, infelizmente. Notícias não muito boas essa semana, né, pessoal? A gente tem aí pelo menos um respiro com a notícia, com a informação que eu trouxe para vocês do satélite, que vai fazer uma espécie de acompanhamento aí das queimadas das florestas. Mas não são notícias fáceis, não foi uma semana muito positiva, mas que você precisa continuar estudando, precisa continuar acompanhando as informações aqui dos dois canais. Canal do Professor Arnaldo Vieira e canal do Doutor Concursos, para se preparar para os concursos que vão vir, e vão vir concursos muito legais por aí daqui para frente, tá legal? Deixa o joinha novamente, inscreva-se nos canais, tanto aqui quanto do Doutor Concursos, compartilhe esse vídeo se você quiser, ou comente, é importante pra gente contar com a participação de vocês, tá legal? Pessoal, cuidem-se, nós estamos num momento muito complicado da pandemia em todo o território nacional, mesmo assim, cuidem-se, isso tudo vai passar e a gente vai se encontrar bem e em breve, daqui a um tempinho a gente tá se vendo, tá legal? Um grande abraço para vocês, a gente se vê semana que vem, pessoal, até lá!